bom dia, amados. Bom dia, queridos e queridas. Que coisa linda estarmos aqui nessa manhã, em pleno janeiro, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós queremos mais uma vez aqui agradecer, porque o sábado Jesus sacia a sua sede, foi extraordinário. Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural. Tivemos várias pessoas que através do QR Code entraram em contato conosco. Algumas pessoas, umas 7 pessoas, aceitando a Cristo Jesus. Quando começávamos a falar do amor de Jesus, as pessoas já começavam a chorar. Eu, particularmente, eu tive uma experiência muito especial, porque nós já havíamos abordado pessoas na ponta da praia, de lá perto ali, da mata da praia, perto de Jardim da Penha, e então fomos vindo como que um arrastão de salva-vidas para alcançar aqueles corações, levando uma água, um copo de água, levando uma ventarola e dizendo que Jesus sacia a sede dessas pessoas. Então, nós pensamos, vamos abordar agora um pouco as pessoas lá na ponta, em Jardim Camburi. E quando nós chegamos ali, a equipe já com fome, o sol já castigando a gente, estava bem quente, a previsão era de chuva, e logo pela manhã Deus nos surpreendeu, porque não choveu, e a gente já tinha dito, olha, se chover, nós vamos ficar ali na sede orando, e vamos ministrar a palavra, e vamos ter um tempo de edificação ali. Mas Ele é o Senhor do tempo e das estações, louvado seja o nome do Senhor. E nós tivemos a alegria de então ir para lá, para outra ponta de Jardim Camburi aqui, e quando nós estávamos ali, nós dissemos à equipe, então vamos descer para a praia. E quando eu desci, encontrei um grupo ali, de 4 pessoas, 2 senhores e uma senhora, e ao abordá-los ali, eu cheguei com a ventarola, com o copo de água, e disse, olha, eu não sei como que o calor tem queimado a sua pele. Eu não sei como que você está diante dos vazios e das perdas humanas. Mas eu quero deixar aqui com você essa ventarola que fala dos benefícios da água. E nesse calor a gente precisa tomar muita água, né? E eles concordaram. E eu disse, olha, mas tem um que pode saciar a água, a sede, e este que pode saciar a sua sede existencial é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio ao mundo, Ele se fez carne, morreu naquela cruz para nos salvar. Quando eu olhei para a esquerda assim, o rapaz começou a chorar. Ele começou a chorar, um choro compulsivo, ele não parava de chorar, e então nós oramos ali naquele momento, e depois o Wallace chegou, aplicamos ali o plano de salvação para aquela vida, que se rendeu ao Senhor Jesus, e declarou o nome de Jesus Cristo sobre a vida dele. Quando você se lembrar de Wellington, você se lembra que uma vida, ali eu disse, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Se nós ganharmos uma pessoa para o Senhor, já terá valido a pena essa ação, mas Deus nos deu muito mais do que esperávamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado pelos irmãos que fizeram as suas doações, nós fomos tremendamente abençoados. Ainda no sábado chegavam caixas de água, e nós temos esse privilégio de sermos uma igreja intencional, uma igreja que realiza a obra com amor, e muitas pessoas que estavam ali nem conheciam a PIBJC. Algumas pessoas vieram me falar hoje que abordaram algumas pessoas que nem sabem que aqui tem uma igreja batista. Uma pessoa disse assim, eu sou batista,
Mas aonde é essa igreja? Falaram com o Naldo. E é interessante que Deus está nos levando a sermos de fato igreja, eclésia, os de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Outras ações acontecerão também, alguns feriados nós vamos fazer, e será um tempo muito especial para todos nós. Quero falar aqui que saiu a segunda edição do meu livro. A primeira, ela esgotou, foi para a livraria da Junta de Missões Nacionais também e esgotou. E nós temos a grande alegria de apresentar a segunda edição, que está ali com a Simone. Quem não comprou, quem tiver ainda o interesse, quem já leu, fizemos algumas correções também. E Deus nos abençoou muito com esse livro, que tem instruído também muitos pastores, muitas igrejas, a viverem o que de fato é uma vida intencional. O grande segredo de uma célula, o grande segredo de um pequeno grupo multiplicador, não é ele se reunir em torno apenas da Bíblia, edificação, da comunhão, mas é ele gerar vidas, é ele ser intencional. Se você tiver o interesse, pegue lá com a Simone, e nós já temos algumas outras encomendas aí para honrar, glorificar o nome do Senhor. E há muito do que Deus tem nos dado aqui da PIBJC, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus neste livro. Vamos então, queridos, o tão esperado livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer o número de pessoas que estão aqui nessa manhã, porque eu tenho absoluta certeza que você tem sede também de conhecer as Escrituras, de esmiuçar as Escrituras, e de uma forma diferente agora, nós vamos estudar o Apocalipse versículo por versículo, tá? Então, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar no livro de Apocalipse. Eu quero que você tenha paciência, eu quero que você tenha curiosidade, eu quero que você, como minha ovelha, leia, venha descortinar juntamente comigo esse livro tão extraordinário. E eu não sei tudo, não sou sabedor de tudo. Minha sala, meu escritório lá na minha casa está repleto de comentários. Estou estudando, já estudei o livro de Apocalipse com a minha antiga igreja, versículo por versículo, mas a cada dia eu descubro coisas maravilhosas neste livro. Cada dia, cada tempo, cada momento que nós vamos estudando, tanto os símbolos, tanto aquilo que é um livro de profecia, é um livro de revelação, é uma carta de amor do Senhor para nós, é uma carta de consolo. Nós vamos descobrindo o que está por detrás deste livro. E longe de ser qualquer teólogo que venha aqui ser uma pessoa que venha te dizer o que significa apenas, eu quero que você tenha amor pela volta de Cristo Jesus. E talvez você, membro da PIBJC, ou membro de qualquer outra igreja que veio aqui para a PIBJC, você nunca estudou o livro de Apocalipse. Talvez você nunca estudou de uma forma expositiva. E nós queremos agora estudar, esmiuçar este livro. Então nós vamos hoje abordar pela manhã apenas 3 versículos. Nós vamos ficar nestes 3 versículos aqui, para que pensemos, venhamos refletir, aplicar as nossas vidas. E assim nos diz essa palavra, Apocalipse 1, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Eu começo esse estudo do livro de Apocalipse lendo um comentarista, que foi Hendricks, que disse o seguinte: as profecias deste grandioso livro
descrevem Cristo, do começo ao fim, como o vitorioso, o conquistador. Ele vence a morte, o Hades, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta e todos que adoram a besta. Ele é soberano invicto, e por isso nós também o somos, mesmo quando parecemos estar irremediavelmente destruídos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece que o Cristo que venceu na cruz, a despeito do fato de sabermos que Ele venceu na cruz, temos uma ideia de que o mundo não mudou. Quando você olha primeiramente para os evangelhos, eles narram o nascimento de Jesus. Eles narram a humanidade de Jesus. Eles narram os princípios de Jesus, as bem-aventuranças, narram os sinais, narram os milagres, narram a forma como Jesus se humanizou, como Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas aí você tem o livro de Atos, que vem como uma visão de como a igreja vai se alastrando, crescendo. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Depois nós temos as cartas, escritas às igrejas, as epístolas de Paulo, pastorais, as cartas joaninas. Elas servem para consertar os erros que a igreja tem. Elas servem para ajustar, alinhar, colocar no prumo a igreja. A igreja composta por seres humanos tem falhas. Tanto é que quando você lê o livro de Atos, no capítulo de número 5, você vai ver lá Áquila e Priscila. Você vai ver lá homens, pessoas que falham. Você vai ver pessoas que roubam a Deus. Você vai ver pessoas que retêm o dízimo. E o Espírito Santo vem. Ananias e Safira aparecem ali na palavra de Deus como aqueles que erram. Você tem o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta pastoral lá em 2 Timóteo, falando: olha, eu fiquei só, Fígelo, Hermógenes, Himeneu, Fileto me abandonaram, Demas amou mais o presente século do que a mim, do que a Deus. Você tem as epístolas de João falando do anticristo, falando da igreja que falha, da igreja carnal, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas e o Apocalipse? Longe de pensarmos, queridos, que o Apocalipse é um livro que fala dos terrores que vão acontecer. Há muitas pessoas que pensam que o Apocalipse é um livro que fala de guerras, de rumores de guerras, de aflições, que é um livro que fala da apostasia. Sim, esse livro fala do que há de acontecer. Sim, esse livro, é bem verdade que esse livro, ele fala daqueles que vão ser julgados, os ímpios que serão julgados. É bem verdade que esse livro, só para dar uma palhinha do que vamos estudar ao longo destes meses, é um livro que fala também dos selos. O Cristo que abre os selos. O Cristo que faz ressoar as suas trombetas. O Cristo que fala das taças, da ira de Deus. E é interessante porque o livro fala de 7 selos, o livro fala de 7 taças, o livro fala sempre numa figura de 7, porque o 7 na Bíblia vai significar toda essa plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus. E logo no primeiro capítulo nós vamos identificar isto. Mas primeiramente eu quero que você entenda quem é o autor do livro de Apocalipse. O autor aparece pelo menos 4 vezes no livro de Apocalipse, só para você se situar, sendo João. João é descrito como apóstolo de Jesus. João é descrito como o filho de Zebedeu. João é descrito na história
patrística na história do Novo Testamento como o filho do trovão. João, o discípulo amado. É interessante o ano também, nós precisamos nos situar, porque desde o início, quando o calendário se inaugurou com Cristo Jesus, no ano de 92 até 95, ali João fica exilado na ilha de Patmos. A história vai dizer que João, o apóstolo, é colocado num caldeirão e não é queimado. Isso é o poder do Evangelho de Cristo Jesus para preservar aqueles que precisavam receber, como João, essa carta de amor, como uma carta de esperança, como uma profecia que traz esperança, como uma revelação que traz um consolo para a igreja. Então eu preciso pensar com você, querido, que o livro de Apocalipse, em primeiro lugar, ele mostra que o Senhor da glória se relaciona com todos os acontecimentos do fim. Mas não foi assim que muitos autores, teólogos pensaram acerca do livro de Apocalipse. Por exemplo, estudando agora, eu descobri que Lutero, em 1522, quando ele estava escrevendo o prefácio da Bíblia, que ele traduziu para o alemão, ele disse exatamente assim, não considerando até o livro de Apocalipse, quando ele vai fazer o primeiro prefácio, ele não considera o livro de Apocalipse como canônico. Sim, Lutero, o pai da reforma. E ele, a princípio, ele diz assim, se disser que ele deixou o livro de Apocalipse lá no apêndice, ele deixa as páginas em branco, no apêndice dele, para dizer que ele não considerava o Apocalipse como parte do cânon. Então ele diz, sobre esse livro do Apocalipse de João, eu deixo cada um livre para adotar as suas próprias ideias. Eu digo o que sinto, vai dizer Lutero em 1522. Eu não aproveito mais do que uma coisa nesse livro. E isso me faz crer que o Apocalipse não é apostólico. Isso vai dizer Lutero. Só que 23 anos depois, em 1545, quando ele vai escrever a segunda edição da Bíblia, ele faz um prefácio e ele diz assim, podemos tirar proveito desse livro e fazer bom uso dele. Cristo está junto dos seus santos e no fim conquista a vitória. Quando eu leio essas duas análises de Lutero, eu fico pensando assim, a princípio, o livro de Apocalipse, de fato, ele é assustador. A gente, quando começa a estudar o livro de Apocalipse, a gente fala assim, meu Deus, o que são esses 7 selos? O que são essas 7 trombetas? O que são essas 7 taças da ira de Deus? E essa besta e o anticristo? Quem é o anticristo? Ficam as nossas indagações. Mas longe de ser isto, o propósito do livro é mostrar que o Senhor da glória se relaciona com todos os acontecimentos dos tempos. Ele é um livro, então, de uma mensagem de alento. Ele foi escrito para sossegar, tranquilizar as almas dos crentes, para trazer refúgio, para trazer esperança, para mostrar o Cristo glorioso no trono. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Cristo glorioso no trono, no livro de Apocalipse é descrito como aquele que mantém o controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da sua vida. Quando você ouve de guerras como esta da Palestina, Israel, quando você ouve sobre um tsunami, quando você ouve sobre uma epidemia, sobre uma pandemia, tudo isso significa os sinais de que em breve Ele está por vir. Veja comigo, querido, quando você ler o livro de Apocalipse,
veja o primeiro versículo, diz assim: revelação de Jesus Cristo. No grego é Apocalipsis Iesu Christou. No sentido literal, vamos falar o grego hoje, nessa manhã, porque vocês estão assim, né, com essa face assim, gente, eu estou numa aula, né, é um estilo diferente, não é uma pregação, mas tudo bem, fique tranquilo, porque nós precisamos esmiuçar a palavra de Deus. Vamos falar então o grego, Apocalipsis, fala comigo, Apocalipsis Iesu Christou. Você está falando grego, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, no sentido literal, é a revelação de uma pessoa. No primeiro verso, já fica descrito para nós que o livro de Apocalipse é sobre uma pessoa. Mais do que o que vai acontecer, é para revelar a pessoa bendita de Cristo Jesus. E ele, interessante, porque o Apocalipse é o Cristo se permitindo se revelar, como se ele pintasse um autorretrato. E aí, em segundo lugar, eu penso com você que o livro de Apocalipse mostra que o Senhor da glória se relaciona com todos os acontecimentos do tempo, mas o que o Apocalipse tem como propósito é mostrar a vitória gloriosa de Cristo Jesus na consumação dos tempos. O que o Apocalipse quer mostrar é que o Senhor Jesus é vitorioso na consumação dos tempos. Ele se permanece no trono, ele está no trono e ele continua no trono. Há uma outra verdade também que eu quero que você entenda, é que ele serve, entendendo o propósito desse livro, é que ele serve para mostrar que a vitória será consumada. O que vem primeiro então? O que vem primeiro? Em primeiro lugar vem os 7 selos. É como se o Senhor Jesus tivesse nas suas mãos os selos, que ninguém podia abrir. Nós vamos ver isso no capítulo de número 4 de Apocalipse, quando João ele se encontra e ele viu que não havia ninguém no universo capaz de abrir os 7 selos, e como se esses selos presos, o Senhor Jesus quebrasse esse selo para descortinar o que haveria de acontecer. Então nós vamos perceber que esses 7 selos é o próprio Jesus dizendo assim: eu tenho o controle da história, a história está nas minhas mãos, eu tenho o domínio, eu sou aquele que digo, eu faço, eu sou, eu era, eu sou e eu hei de vir. Eu sou aquele que tenho na palma das minhas mãos todo o universo, todos os acontecimentos. Será que o seu coração fica em paz de saber que o Cristo Jesus que você escolheu, Ele tem você nas palmas das mãos dEle? Então é um motivo a mais para que toda a ansiedade do nosso coração seja mais uma vez lançada sobre o Senhor, como vai dizer Pedro em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Os selos que significam que o Senhor Jesus está controlando. Mas depois vem as trombetas. As trombetas significam, anunciam o tempo do fim. Significam como quem diz assim: arrependam-se, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se humilhar, de confessar, é tempo de acertar a sua vida, é tempo de se santificar, é tempo, você homem, você jovem, de deixar a pornografia, é tempo de você deixar os vícios, o pecado, essa tentação de manusear as coisas do eletrônico, no anonimato e vivendo uma vida escrava dos seus próprios pecados, pecados de estimação. Irmãos, como eu tenho encontrado
pessoas que têm o vício da pornografia. Como eu tenho estado com homens que quando no relacionamento discipulador, eu pergunto como está a sua vida com Deus, como que você está com o Senhor, como que você ora, o que você está lendo, você está dando tempo para a sua família, você está dando tempo para o seu filho, você está tendo tempo de a sós com Deus, o seu quarto de escuta, você tem esse tempo com o Senhor. Mas me fala uma coisa aqui, quais são os seus pecados? E como eu tenho descoberto que a nossa geração de homens de 30, de 40, de 50 anos, não deixaram os seus vícios. E como isso atrapalha a vida de alguém que é escrava do pecado, não prospera, meus irmãos, não prospera. Ele está amarrado, ele está condicionado, ele sempre se apresenta como adorador com vergonha, com culpa. Eu tenho absoluta certeza que você não quer viver uma vida de culpa, de peso. No nome do Senhor Jesus, você vai viver uma vida liberta deste vício. No nome do Senhor Jesus, viva uma vida livre. Viva uma vida de exaltação, porque se a sua esposa, ela descobre que você anda pesquisando na internet alguns sites e ainda ali escravo, ela vai se sentir trocada, ela vai se sentir como objeto, ela vai se sentir no objeto de comparação. Então, meus irmãos, nós precisamos tratar isto e falar nos nossos pequenos grupos, e falar nos bereanos, e falar, queridos, nas nossas escolas bíblicas, e falar no púlpito desta igreja, e falar no nosso relacionamento, no nosso confronto. Por quê? Porque homens que servem ao Deus Altíssimo, o Senhor está ecoando dos céus com as suas trombetas e dizendo assim para você nessa manhã: arrependa-se do seu pecado. As trombetas estão soando e o Senhor quer santificar a sua noiva. E eu quero crer, meu amado, que naquele dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor, apesar do fato de sermos tão pecadores e falhos, mas vamos nos apresentar santos, uma igreja com vestes brancas, louvado seja o nome do Senhor. Há um momento que João, ele olha e fala assim, tudo que ele vê, tudo que ele olha e vê, e essa expressão ela se repete mais de 40 vezes no Apocalipse. Eu descobri isso estudando essa semana. Ele viu. Em todo o Novo Testamento, ouvem. No Apocalipse é muito o que viu. E ele vê, quem são estes de vestes brancas? São todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você vai estar lá, meu amado, santo, separado, com a vida branca, transparente, clara, para que a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Mas então, vem as 7 taças, que significam essa ira. O Senhor abriu a história, as trombetas irão anunciar, estão anunciando em todo o tempo, arrependa-se enquanto é tempo, as 7 taças sendo derramadas sobre a vida daquele que não se arrepende. Então, quando chegarmos lá, nós vamos esmiuçar essa parte, vamos ver que a ira de Deus vem, por isso que nós precisamos pregar, por isso que nós precisamos anunciar, por isso que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para falar do amor de Jesus. Mas um outro aspecto é que o propósito do livro é mostrar a soberania de Deus. Veja comigo o verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando ao seu anjo, o seu anjo deu a conhecer ao seu servo João. Hão de acontecer. A soberania de Deus mostra que ele sabe o fim desde o começo. Ele conhece a história, ele conhece o fim. E ninguém melhor para que nós confiemos e entreguemos a nossa vida a Ele nessa manhã do que aquele que conhece o fim.
do que aquele que sabe o fim desde o começo. Então, a soberania de Deus, que mostra um propósito salvífico. É interessante porque você deve se questionar às vezes, porque o verso primeiro diz assim, que em breve devem. Esse em breve deixa a gente encucado, porque já tem mais de 2000 anos que Jesus teve foi assunto aos céus, a sua ascensão para a glória. E tem mais de 2000 anos, estamos no ano de 2024 e Jesus não voltou. Uma outra questão que nós vamos aprender nessa série de estudos é que o número 1000 na Bíblia, 1000 anos, um dia igual a 1000 anos, é um número simbólico para medir um tempo indeterminado. Então, esse em breve que aparece aqui, Deus não vê pela ótica humana. Tanto é que Pedro vai dizer em 2 Pedro 3,18, que para Deus um dia é igual a 1000 anos. Então muita coisa ainda vai acontecer, está por acontecer, os sinais, as trombetas estão soando, por isso que a igreja precisa estar preparada. Paulo ele vai dizer em Romanos 13, verso de número 2, ele diz assim, vai alta noite, e vem chegando o dia, com D maiúsculo. Deixemos as obras das trevas e nos revistamos das obras da luz. Vem chegando o dia. Esse dia está próximo. Nós não podemos medir. Por isso, muito mais do que ser um livro que fala de uma profecia de quando vai vir, como Nostradamus diz, não, no ano de 2000 Jesus vai voltar. E 2000 passou, os anos se passaram e nós estamos aqui. Porque é uma metáfora, é um exemplo, é apenas uma ilustração de um tempo indeterminado. Em breve, hão de acontecer. Então, como nós vemos o povo orando no Apocalipse, é interessante que lá no Apocalipse capítulo de número 22, verso 20, a Bíblia diz, ele vem sem demora. E o povo responde, a igreja responde, vem Maranata, vem Senhor, Cristo vem. Esse em breve voltarei, em breve virei. E a igreja responde, vem Jesus, vem sem demora. Então na próxima vez que você ouvir sobre uma catástrofe, uma guerra, uma epidemia, Deus nos livre e guarde de uma outra pandemia, como a que vivemos, é Deus alertando os ímpios para se arrependerem, salvando os pecadores para que eles sejam remidos, lavados pelo sangue do Senhor. Existe um outro propósito que nós precisamos também entender, que é o propósito de enxergar os fatos do cotidiano pelas lentes de Jesus. Para os que estão vivos, nós, os que estamos vivos, as trombetas estão soando, mas para os que já morreram, eles já estão provando da taça da ira de Deus. E o Senhor voltará para julgar os ímpios. Nós, como Jesus vai dizer assim, ele vai dizer para os que estiverem à direita, vinde para mim, benditos do meu Pai. Nós não passaremos pelo julgamento. Quem morre primeiro, vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, eles terão um privilégio de ver Jesus primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. São as primícias, Paulo vai usar essa expressão em 1 Coríntios 15, as primícias dos que dormem no Senhor. E nós, os vivos, se estivermos vivos até a volta do Senhor, então seremos arrebatados, encontraremos o Senhor Jesus nas nuvens. Ele virá com um cavalo branco, sobre um cavalo branco, na sua capa e na sua coxa direita está escrito Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos anseio pela volta do Senhor Jesus. E quando João está recebendo aqui essa palavra, é interessante que há um meio, uma estrutura. Em terceiro lugar, coloque aí para nós, há uma estrutura para entendermos o Apocalipse.
essa revelação, Apocalipse e Jesus Cristo, ela é dada por meio de um anjo. O texto diz assim: ao qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo. Por diversas vezes Deus se manifestou, o que nós chamamos na teologia de uma teofania. Deus se manifestando através de um anjo. Deus se manifestando, se personificando. Jacó com o anjo, uma teofania do próprio Deus. Moisés com o anjo. E aqui não foi diferente no livro de Apocalipse. Deus se apresenta através de um anjo. Em Atos 7, verso de número 53, quando temos em Atos 7 ali a vida de Estevão sendo ceifado, o primeiro mártir da igreja, ele vê o rosto do Senhor, ele vê Jesus assentado, ele está em pé à destra do Pai. Sabia que na Bíblia é a única vez que Jesus aparece em pé, é em Atos capítulo de número 7, em pé, literalmente em pé. Das outras vezes Jesus aparece sempre sentado, ali Jesus está em pé. Mas em Atos 7:53, a Bíblia diz, e é Estevão pregando e anunciando, diz que a Bíblia, a lei foi entregue através de um anjo. Gálatas 3:19, Paulo também fala que ele entregou através dos seus anjos. Os anjos, então, revelam, direta ou indiretamente, a palavra de Jesus. Qual é essa estrutura, então, do Apocalipse para a gente entender? A primeira verdade que nós temos que entender é que é através de uma visão. João entende, através dessa revelação que lhe foi dada, que vai descortinar essa visão. Aqui, a palavra do Senhor diz que ele viu. Na NVI vai dizer isso, que viu. Na NAA vai dizer que atestou. Então, ele tem a própria palavra sendo vista. Ele viu. E o texto vai então nos mostrar isto. Ele vê. Além de ver, queridos, também essa soberania, além de ver, através dessa revelação, esse verbo, só um destaque aqui, esse verbo ver aparece mais de 40 vezes no livro de Apocalipse, porque ele tem agora não só o que ele ouve, mas ele tem como atestar, como aferir, como verificar o que a palavra de Deus diz. É como que todas essas referências que João vai tendo, e os estudiosos vão dizer isso, 70% do livro de Apocalipse está no Antigo Testamento. Olha que dado interessante, 70% de todo o livro de Apocalipse está no Antigo Testamento. É como que o Senhor repetindo para a sua igreja essa revelação e confirmando que a Bíblia se cumpre nas nossas vidas. Revelação, visão, profecia. Uma profecia que é para que a igreja viva em santidade. Está escrito, o texto diz aqui: atestou a palavra e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha que coisa extraordinária. Mas em último lugar, queridos, isso é só um início aí do livro de Apocalipse. É interessante porque há uma promessa também através dessa carta linda que o Senhor, Ele deixa para nós. E qual é essa promessa? A promessa de trazer alegria. Alegria. Veja comigo, queridos, o que diz o verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados, agora no plural, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado aqui, que aparece no verso de número 3, é a mesma palavra que se refere lá às bem-aventuranças de Jesus, que é a palavra grega makarios.
Macários era uma palavra usada lá pelos deuses gregos, que diziam que os deuses gregos estavam acima das circunstâncias. No Novo Testamento, essa palavra para nós, as bem-aventuranças, e aqui, especificamente no livro de Apocalipse, no verso de número 3, os bem-aventurados aqui, macários, significam que aqueles que são mais do que felizes, apesar das aflições. Não é a ideia de estar acima das circunstâncias, como era a visão da Grécia, de ver o Deus grego acima das circunstâncias. Era usada para eles, mas para nós não. Nós somos bem-aventurados, somos o povo mais do que feliz, apesar das aflições. E quando eu descubro que em Cristo a minha alegria ela é ultra circunstancial, a minha fé não depende de circunstâncias para eu continuar crendo que Deus está, como viu Isaías, em um alto e sublime trono. Quando eu tenho fé, e essa é uma fé robusta, eu diria que essa é uma fé que merece o elogio de Deus. Não é uma fé que depende do dinheiro no bolso, que não depende da circunstância de saúde, que não depende do filho passar no vestibular, que não depende da casa, não depende do carro, não depende de nada. Depende apenas, exclusivamente de confiar que Deus, Ele está regendo a história, e Ele conduz a história, e Ele tem o domínio de todas as coisas. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem o controle da história, Ele tem o domínio, e Ele é o vitorioso sobre todas as nações. Todas as nações se renderão ao nome que é sobre todo o nome. Mas me chama a atenção, queridos, porque o verso de número 3 diz que o bem-aventurado aqui é o que lê. O bem-aventurado aqui não é o que ouve. E aí, é claro que isso serve como um confronto para a minha vida e para a sua vida. Você é o que ouve, é o que lê. Eu quero estar entre os bem-aventurados que leem. Amém, queridos? Eu não quero ser aquele que tem a Bíblia como um mantra, que abre a Bíblia no momento da aflição. Eu quero ser um discípulo que o Senhor olha para mim e fala assim: olha, Ele me quer. Ele não quer as minhas mãos, Ele quer a minha face. Porque há uma diferença entre você querer as mãos de Deus. Querer as mãos de Deus é ter o resolvedor dos seus problemas. Aquele que está lá, agora eu estou precisando da prateleira para ele resolver o problema financeiro. Agora eu estou precisando daquele que vai resolver o problema da saúde. Não, agora é o problema conjugal. Não, eu quero conhecer a Deus por ler essa carta de amor. Mas os bem-aventurados aqui não são apenas os que leem. O texto no verso número 3 vai nos dizer, queridos, que os bem-aventurados são os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Felizes os que ouvem, felizes os que leem, felizes os que guardam. No livro de Apocalipse nós temos aí 7 descrições dos bem-aventurados, eu quero colocar aqui para você ver. Em Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 3, feliz quem encontra Cristo na revelação da Bíblia, esse texto que nós estamos lendo. Em Apocalipse capítulo de número 14, verso de número 13, feliz é quem morre em Cristo, felizes os que morreram no Senhor. Vai dizer Apocalipse capítulo 14, verso 13. Apocalipse 16, 15, feliz é quem permanece vigilante, aguardando a segunda vinda. Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 9. Feliz é quem desfruta da comunhão com Cristo. É interessantíssimo este texto de Apocalipse capítulo de número 19, verso 9. Sabe por quê? Mostra uma grande ceia, mostra uma grande mesa, mostra os santos remidos, lavados pelo Senhor, ali desfrutando da mesa do Senhor. É muito interessante porque lá, quando João ele olha, ele vê uma árvore, e ele vê essa árvore, e todos ali assentados naquela mesa do Cordeiro, desfrutando das delícias eternas. E o que João vê? Ele vê uma árvore
que é a cura para todas as nações. Se você teve problemas com câncer, se você teve problemas, queridos, com infecções aqui na terra, se você perdeu entes queridos, amados, se você caminhou com as perdas e se perdeu em meio às perdas, lá na glória celestial tem uma árvore que é a cura para todas as nações, e somos bem-aventurados por isso. Apocalipse capítulo de número 20, verso 6, feliz os que estão em Cristo, porque não passarão pela segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou passar pela morte espiritual, não, porque eu estou vivo espiritualmente. Eu posso passar pela morte física, mas eu não morrerei eternamente, porque a minha vida está selada com Cristo Jesus. Apocalipse capítulo de número 22, verso 7, feliz os que obedecem a palavra de Deus. É interessante que o último respirar de Apocalipse, o capítulo de número 22, fala daqueles que obedecem, daqueles que não são como os imundos, impuros, como os feiticeiros, os perversos, os idólatras. Apocalipse 22, verso 8, vai dizer que os idólatras, os feiticeiros, os impuros, os que cometem adultério, não herdarão o reino dos céus, mas arderão no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, 14, feliz é quem permanece quebrantado, confessando os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, meu amado, se coloque de pé, amada noiva do Senhor. Querido, talvez a melhor e mais linda figura que eu já vi foi do quadro de Rembrandt, que ele pintou dos discípulos no barco na tempestade. Eu particularmente, eu amo ver os barcos nas tempestades. E Rembrandt, ele pinta um quadro em que os discípulos estão no barco e estão assustados. Eles estão com medo. Eles estão angustiados. Mas Rembrandt pinta o Pedro que se aproxima de Jesus. E é interessante porque há uma luz sobre a face de Pedro. E quando ele olha, o semblante de Pedro está calmo, sereno e tranquilo perto de Jesus. Eu acho interessantíssimo porque quem se aproxima de Jesus está com a alma sossegada. Quem está perto de Jesus está com a alma tranquila, não teme o amanhã, não tem medo do futuro, não tem medo da ira de Deus, porque está assegurado com Cristo. Alguns meses atrás, eu fui chamado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e me sentei com 3 pastores, mais 3 pastores, estava eu, pastor Fernando Brandão, João Emílio e Carlos Elias, todos lá do Rio de Janeiro. Haviam muitos alunos do Seminário do Sul, e lá eu fui para ministrar aulas sobre paixão pelo pastoreio. Então eu ministrei um seminário durante uma semana, e no final havia um painel de perguntas. E um daqueles alunos de teologia me perguntou: qual foi a maior lição que você teve durante a pandemia? Ao olhar para aqueles alunos do seminário, a capela do Seminário do Sul, lotada de alunos, eu disse assim: a maior lição que eu tive na pandemia foi que os crentes de hoje têm medo de morrer. A maior lição que eu tive é que eu, como pastor de um rebanho, eu preciso exortar, cuidar, animar, trazer conforto, trazer esperança para dizer para o meu rebanho que eu pastorei que há
uma esperança para os salvos em Cristo Jesus. E nós não precisamos ter medo da morte, porque Cristo está assentado em um alto e sublime trono. Ele permanece soberano, regendo a terra, regendo o que acontece. E fruto de tudo que acontece na terra não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem, tem a ver com o pecado. Eu quero orar por você nessa manhã. Nós só estamos começando e nós ficamos hoje nos 3 versículos. Tem muito de Deus para as nossas vidas neste tempo, porque é o ano do crescimento. E nós vamos crescer na palavra. Nós não vamos crescer em histórias da carochinha. Nós vamos crescer na palavra. O que você espera de mim como ovelha, pastor Marcos? Eu espero que você leia. Eu espero que você ouça. Eu espero que você obedeça. Eu espero que você seja ávido, sedento, faminto pelas Escrituras. Feche os seus olhos. Abaixe a sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Como nada pega Deus de surpresa, diante da vida turbulenta, Jesus é a âncora da nossa alma. Há um meio de encontrarmos salvação. Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode nos salvar. As águas deste mundo não podem nos submergir, porque estamos assegurados com Cristo. Ele é a âncora da nossa alma. Ele nos faz ver como João viu. Ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nesta manhã, aqui estamos reverentemente diante da Tua palavra, Pai, com temor e tremor. Queremos esmiuçá-la, aplicá-la. Queremos nos aprofundar no livro de Apocalipse, não para recebermos um certificado, não para recebermos elogios, não. Mas queremos nos aprofundar porque é a revelação do Cristo amado das nossas almas. Nós chamamos e amamos a segunda vinda, Pai. Prepara a Tua igreja, santifica a Tua igreja, dê base, fundamentos na palavra à Tua igreja, Senhor. Dê a certeza de salvação a quem está aqui nesta manhã, quem ouvirá esta palavra e não tem a certeza da salvação. Pai, que nesta manhã seja uma manhã onde as pessoas terão a certeza da salvação em Jesus, estarão certas não por causa daquilo que cometem, não por causa dos seus pecados, mas por aquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Se você chegou aqui nesta manhã e diz assim: eu ainda não tenho a certeza da salvação, mas eu quero ter essa certeza nessa manhã. Levanta a sua mão bem alto onde você está. Eu quero ter essa certeza da salvação. Eu preciso ter essa certeza. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não tem essa certeza, levanta bem alto. Eu quero ter essa certeza. Deus abençoe a sua vida. Então Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus abençoe aí atrás. Deus abençoe você, jovem. Deus abençoe. O Senhor nesta manhã, Ele preparou tudo isto que estamos estudando, para que você saia daqui com essa certeza.